para Aristóteles, a equidade é um instrumento para se construir justiça. O que é equidade para Aristóteles? Em nenhum momento é igualdade só. É sentir o caso concreto. É a casualística. Cada caso é um caso. Vejam o nosso exemplo da questão do bonde. Cada caso é um caso. Não tem como ter regras prontas. Se eu partir da premissa que qualquer coisa que for me apresentada, é melhor matar 4 do que matar 40, vai chegar uma hora que isso vai dar problema. Nós vimos aqui hoje, num exemplo muito simples. Você deve tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Mas esse desigual não é para ser lido de forma torpe, né? Tipo assim, quem tem mais tem que ter cada vez mais, quem tem menos cada vez menos. Não. Você tem que tratar os desiguais de forma desigual para que eles se igualem. Justamente, voltando àquele nosso exemplo da retributiva, se eu aplicar a prova amanhã para vocês, e vocês forem fazer perguntas bem simples do que eu disse hoje, quase todos vão tirar 10. Agora, se só para ter uma ideia, se eu pedir para o pessoal do escritório aqui, chamar o mesmo número de estagiários, número de vocês, chamar os estagiários para vir para cá fazer essa prova, eles não tiveram a menor ideia do que nós conversamos aqui, eles também vão tirar notas piores. Mas eu vou estar aplicando o mesmíssimo critério. Para cada acerta, 2 pontos. Das mesmas questões de vocês. E um ou mais lá que sabe alguma coisa vai acertar 2, vai tirar 4, quase todos vão acertar no mínimo 1, que já ouviram falar, e uma boa parte deles nenhuma. Isso é justo? Eu estou aplicando uma prova para grupos diferentes. Né? Eles não viram a aula. Como é que eles podem ser julgados da mesma forma? Se eu aplicasse essa mesma prova para um colégio, está passando um monte de criança aqui, o filho de vocês que vê o dia no escritório. Né? Então aqui, eu aplico a prova para vocês, a prova para eles é a mesma coisa? É justo? Eu falo, mas os critérios são tão claros, definidíssimos. Para cada questão certa, 2 pontos. Quantas vezes na nossa vida a gente não passa por isso aqui no Brasil, principalmente? Ué, mas as regras estão claras. Para cada 2, qualquer um pode prestar o vestibular da FUVEST. Qualquer livre. Só que o ensino que tem aquele rapaz da periferia da escola pública tem a mesma qualidade do filho de um de vocês que pode estar no vértice. É a mesma educação? Ah, mas a chance é a mesma. Ele só precisa respeitar os prazos de inscrição no vestibular da FUVEST, testar a prova, passar lá. Você está quase a prova toda para passar em medicina. Por que não pode ser médico? Isso não é justo. Né? Isso são os olhos de Aristóteles. Outro exemplo que Aristóteles dizia, ele se referia à régua de Lesbos. Lesbos era uma ilha que tinha próximo a Atenas, ali na Grécia, melhor dizendo, onde era habitada basicamente por mulheres. Daí que vem o termo lésbica, né? Mas é dessa ilha de Lesbos. Quase todas eram mulheres. E lá elas tinham uma régua que não era dura, como aquela régua que a gente conhece. Ela era flexível, ela se adaptava. Dá para dizer que era quase que aquela cinta métrica para roupa, né? Então, ou seja, ela se ajusta às dobras, ao corpo. Então você vai medir uma pedra com uma régua, você coloca a régua na pedra, escapa a régua. Como é que você vai medir a circunferência de uma pedra com uma régua dura? Muito mais fácil você medir uma circunferência de uma pedra com a régua de Lesbos, que na verdade é uma cinta, aquela fita métrica de costureira, e você contorna, você vê, tá, essa pedra aqui tem, sei lá, 50 centímetros, 80 centímetros, enfim. Então ele dizia que era isso que você tinha que se fazer, que você tinha que ser flexível. Ser virtuoso é ser flexível. Você tinha que se adaptar ao caso. Mas com parâmetro, né? Não é para você... para esses como nossos queridos, nós vamos ver mais pra frente, aos inimigos a lei, aos amigos tudo. Não, você não está sendo justo. Isso não é ser flexível. Né? É você adaptar ao caso. Em latim isso é prudência, que é sentir o caso. Você tem que sentir o caso primeiro. E aí quando você julga sentindo o caso, isso é jurisprudência. Meus queridos, vocês trabalham em biblioteca quase todos. Quem trabalha em biblioteca aqui é da área jurídica. Jurisprudência é isso? Sentir o caso? Eu fui diretor da divisão de jurisprudência do Tribunal Regional Federal por 3 anos. Conheço razoavelmente bem jurisprudência. Está longe de jurisprudência ser sentir o caso prático. Jurisprudência é outra coisa. Jurisprudência é copia e cola. Aquele assunto já está decidido dessa forma, ninguém mais pensa naquele assunto, porque já tem jurisprudência. Pronto, você para de pensar. Virou um carimbo. Podia fazer um carimbão, né? Ó, quando vier esse assunto, truft. Bate o carimbo no processo que está resolvido esse aqui. Isso não é jurisprudência. Você tem que sentir o caso. No Digesto, que é uma coletânea de leis já do Império Romano, eles colocam que o direito é a arte do bem e da equidade. Meus queridos, faz muito tempo
que o direito não é nem arte, nem bem, e muito menos equidade, né? Naquela época eles ainda achavam que era a arte do bem e da equidade. Ou seja, 2 tipos de arte, olha lá, que coisa fofa. O direito perdeu isso. E nós vamos ver por quê. Quando a gente chegar na Idade Moderna, nós vamos ver claramente onde foi que o direito ele se separou da moral, onde ele foi se separar lá na frente, até da verdade, né? Da justiça, o que é pior. O direito vai chegar uma hora, e nós vamos ver isso aqui, que ele deixa o justo pro lado. E esse é o grande problema. Porque como você vai discutir o que é justo hoje, com quem é da área jurídica, porque ele não está acostumado. Choca. Ele fala, não, peraí, mas não está na lei? Né? Não é justo porque está na lei? Você usa meio engasgado, meio assim. Mas é isso que sai, que é o que dá para argumentar, né? Vou terminar aqui essa apresentação do Aristóteles sobre a política de Aristóteles. Aqui nós temos o exercício do poder feito por um só, por alguns ou pela maioria. E aí, no interesse de todos ou no interesse próprio. Aristóteles diz que quando um só age no interesse de todos, isso ele chama de monarquia. Quando alguns agem no interesse de todos, é aristocracia. Isso ainda é bom. Os de cima são uma coisa boa. Porque agem no interesse de todos. E quando a maioria age no interesse de todos, é república. Agora, quando um só age no interesse dele, em detrimento da maioria, né, de todos, melhor dizendo, isso é tirania. Quando alguns agem também em interesse próprio, não se importando com todos, isso é oligarquia. E quando a maioria age no interesse próprio da maioria, esquecendo das minorias, isso é democracia, que também não é bom. Então veja como tudo inverteu hoje, né? Aí virou samba do crioulo doido, porque agora os maiores culpados dessa divulgação da democracia no Ocidente, da forma como é, são os Estados Unidos, né? Os pais da nação, profundos conhecedores de Aristóteles e companhia, eles fizeram toda a estrutura do poder americano desde a independência com base na democracia. O governo da maioria, o seu interesse da maioria. Você não faz parte da maioria, eu sinto muito. Mas é isso aí. Quantas guerras os Estados Unidos entrou na sua história com a bandeira da democracia? Para levar a democracia a povos que não sabem nem o que é isso. Ou querer aplicar a povos islâmicos, por exemplo, que é esse conceito de democracia ocidental que não se adapta a eles. É isso que as pessoas têm que entender. Culturalmente são coisas que não cabem, não encaixam. Porque se você parar para analisar a forma como a democracia está posta hoje, ela é para a maioria. Tanto que as grandes decisões que nós estamos tendo hoje no judiciário, principalmente no STF, são ações que reconhecem direitos das minorias. Quando que nós precisamos de ação para reconhecer direito de maioria? Porque não precisa. A maioria governa por si só. A maioria governa para ela. Não governa para a minoria. Você precisa do judiciário para garantir direitos às minorias. Porque justamente você não tem a forma de essas minorias. Para Aristóteles era a república. Aí veja que nós somos uma república democrática. Faz o menor sentido isso. Mas para Aristóteles ficava nesse ponto. Então vamos lá. Ó, vou ler alguns trechos da Ética Nicômaco para a gente ter uma ideia do pensamento de Aristóteles. Com efeito, a justiça é a forma perfeita de excelência moral, virtude, porque ela é a prática efetiva da excelência moral perfeita. Ela é perfeita porque as pessoas que possuem o sentimento de justiça podem praticá-la não somente em relação a si mesmas, como também em relação ao próximo. Você pode ser justo com você mesmo também, não é só com relação ao próximo. Mas ele já disse também, mais pra frente no livro, que essa justiça com o próximo vem do outro. Porque não dá pra você... mais pra frente nós vamos ver que não existe direito para a pessoa sozinho. O direito tem que ter uma ideia de sociedade, tem que ter no mínimo 2, para você se respeitar. Mas para Aristóteles, para ser justo, basta você estar sozinho. Porque você pode dizer não ser justo com você. Quando você faz alguma coisa, isso até, se alguém da área de psicologia aqui vai poder até falar melhor do que eu. Quando você é o seu principal inimigo, né? A gente conhece muitas pessoas que são assim, pessoas que fazem mal para si próprias, elas não estão sendo justas consigo próprias. Veja que ponto que a gente chega, análise do pensamento aristotélico. É possível você ser injusto consigo, né? De mais diversas formas, não preciso nem enumerá-las aqui para vocês.
Outro trecho interessante dele: sendo os atos justos e injustos aqueles que descrevemos, uma pessoa age justamente ou justamente sempre que pratica tais atos voluntariamente. Quando os pratica involuntariamente, ela não age justamente ou justamente, a não ser de maneira acidental. O que determina se um ato é ou não é um ato de injustiça ou de justiça é a sua voluntariedade ou involuntariedade. Quando ele é voluntário, o agente é censurado. E somente neste caso se trata de um caso de injustiça, de tal forma que haverá atos que são justos, mas não chegam a ser atos de injustiça, se a voluntariedade também não estiver presente. Considero voluntária, como foi dito antes, qualquer ação cuja prática depende do agente e que é praticada conscientemente, ou seja, sem que o agente ignore quem é a pessoa afetada por sua ação, qual é o instrumento usado e qual é o fim a ser atingido. Por exemplo, quem ela está golpeando, com que objeto e para que fim. Além disso, nenhuma dessas ações deve ser praticada acidentalmente ou sob compulsão. Se eu estou de tocar com uma arma para matar, sei lá, um desafeto, nesse meio tempo, esse meu desafeto está sendo assaltado por alguém, e eu, no hora que eu dou o tiro, eu mato o assaltante, para Aristóteles eu não fiz nenhum tipo de justiça aqui. Eu não tinha intenção de salvá-lo, não tinha intenção de fazer o bem. Isso não é um ato de justiça. Pode depois até ser condecorado, ó, ele matou o refém lá, salvou o refém matando o bandido. Isso não é justiça para Aristóteles. Você tem que ter a intenção voluntária de fazer o justo ou o injusto, inclusive. E é muito comum que a gente percebe isso. Essa é uma forma de você abrir mão da responsabilidade. Bem, foi sem querer, mas assumiu o risco. Então vamos lá. Aí fica entrar na área do direito penal, dolo eventual, os vários tipos de dolo, etc. e tal. Você tem que querer. É fundamental para Aristóteles. Não basta você fazer a justiça sem querer. Você tem que querer fazer a justiça. A amizade parece também manter as cidades unidas. E parece que os legisladores se preocupam mais com ela do que com a justiça. Efetivamente, a concórdia parece assemelhar-se à amizade. E eles procuram assegurá-la mais que tudo, ao mesmo tempo que repelem tanto quanto possível o faccionismo, que é a inimizade das cidades. Quando as pessoas são amigas, não têm necessidade da justiça, enquanto mesmo, quando são justas, elas necessitam da amizade. Considera-se que a mais autêntica forma de justiça é uma disposição amistosa. Se as pessoas fossem amigas, resolvessem todos os seus problemas, precisaria de judiciário para dizer quem está certo? Então, para você ser justo, você tem que ter uma predisposição. Isso para Aristóteles, tem uma predisposição amistosa. Daqueles casos de segurança que a polícia diz que uma mulher ou uma pessoa mesmo estiver sendo atacada na rua, ela não pode gritar socorro. Ela tem que gritar fogo. Porque as pessoas, quando é incêndio, elas têm uma predisposição de ajudar. Então, se ela grita socorro, ela pode estar sendo assaltada, então as pessoas ficam olhando pela festa. Se a pessoa gritar fogo, a pessoa abre a porta. Então, vejam, se a polícia tem que dar esse tipo de instrução para as pessoas que estão em risco poderem serem socorridas, porque tem uma coisa errada. No mínimo. Faça com que a gente pare um pouco para pensar do que está acontecendo.